Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui para mais um vídeo um pouco diferente, tá? Do que eu tenho postado aí recentemente. Vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz a instalação do Oracle Linux 8.4, tá? É a versão mais recente do Oracle Linux. Eu vou estar mostrando aí para vocês, que vai servir de base para uma série de vídeos que eu vou estar postando recentemente. Então, vou estar utilizando aqui o VirtualBox, o virtualizador, para poder criar essa máquina virtual, tá? Então vamos para o passo a passo aqui. Um novo. Vou chamar a máquina de Oracle Linux 8. Aqui o local onde ele vai criar, o tipo e a versão, que ele já reconhece quando eu digito o nome. Então, próximo. Vou colocar aqui 4096 GB de RAM, tá? A minha máquina aqui física tem 16. Eu recomendo vocês não criarem com menos de 2, tá? Mas aí vai da capacidade da máquina de vocês aí, sem problemas. Próximo, um disco virtual, a gente vai criar um novo, como VDI, dinamicamente alocado. Aí eu vou colocar aqui 80 GB, tá? Um pouquinho, esse pouquinho aqui já é o suficiente. Eu vou só tirar os espaços aqui do nome. Gosto de deixar sem os espaços. Não recomendo pôr menos, tá? Aí vai também da capacidade da máquina de vocês. A minha aqui tem uma certa quantidade, né? até boa de espaço. Geralmente eu crio com 100, mas vocês podem criar aí 60, 80, se você tiver menos capacidade, ok? Para não ficar muito pouco. E aí, criar. Bom, aqui ele cria, é a minha máquina virtual. Como eu falei, eu já tinha algumas outras aqui de alguns outros laboratórios. E aqui ele está criado. Depois de criado, vou em configurações. Vou aqui no que eu vou mexer, né? No armazenamento. Aqui ele cria com o disco para reconhecer a ISO, tá? Eu já estou com a ISO baixada aqui, então vou clicar na setinha do CD, escolher imagem. E eu já tenho ela baixada aqui, ó. Tá 8.4. Você baixa no eDelivery, tá, pessoal? Eu vou deixar no link na descrição também para vocês baixarem, tá? No eDelivery da Oracle. Você precisa ter uma conta, é de graça, não precisa pagar nada. Se não tiver, é só abrir, buscar lá por Oracle Linux 8, que ele vai trazer todas as releases e vai ter a 4 lá, só baixar ela. Um selecionado, ele aparece aqui, tá? E em rede eu vou colocar a rede modo bridge, para ele pegar um IP do meu DHCP da minha rede aqui, onde eu estou conectado, tá? Então feito isso, ok. E aí a gente está apto a iniciar, beleza? Depois que fez isso, é só vir em iniciar, tá? E aí ele vai abrir uma outra telinha para a gente começar com a instalação. Depois que ele abre, pessoal, você tem que selecionar aqui, eu maximizei aqui, você seleciona Install Oracle 8.4, tá? Install Oracle Linux 8.4. Então é só selecionar e dar Enter. Bom, aqui é a tela inicial da instalação, tá, pessoal? Então ele vai ali para aquela primeira tela já com a seleção da linguagem da instalação. Depois clique em Begin Installation e ele vem para a tela de configuração da instalação, tá? Tem todas as opções dele. A gente vai começar da primeira coluna para a última, tá? Primeiro, a configurar o keyboard, né, a linguagem do teclado. Selecionar ali português, Brasil, tá, para ter o teclado em português. Depois você tem que selecionar a linguagem e colocar ele como o primeiro ali da lista. Lá em cima ele muda para BR, se você observar, no canto superior direito. Depois clique em Done. A linguagem, a gente vai, foi aquela primeira tela, né, já deixei em inglês mesmo. O Time and Date, a gente seleciona São Paulo, né, que é o nosso regional, e Done, para ele pegar a hora ali certinho, data hora. Configuração do usuário, senha do usuário root, tá bom? A gente colocar uma senha qualquer, a minha eu coloquei uma senha fraca, ele vai reclamar que está fraca, e clica em Done 2 vezes que ele aceita, tá? E
Depois a parte do User Creation, tá? Eu já vou criar o usuário Oracle aqui, que é o usuário necessário para instalação, tá bom? Você pode criar ele depois também, sem problemas. E aí eu vou estar colocando uma senha fraca também, e ele vai reclamar. Você vai ter que clicar em Done 2 vezes, tá? Esse usuário é o usuário... Você pode criar um outro usuário sem problemas, tá? Porque você pode criar o usuário Oracle depois. Mas eu já estou criando aqui para facilitar. É só clicar em Done ali 2 vezes para ele aceitar a senha, porque a senha não segue os padrões, uma senha fraca, não tem problema. A nível didático a gente pode fazer isso aqui. E aí na segunda coluna, a instalação do source é a nossa ISO, tá? Que a gente já selecionou lá no início da criação da máquina virtual. Depois disso, o software selection, ele já vem com o server with GUI, né? Server com interface. Aí padrão. E a gente seleciona ali o pacote do Legacy Unix Compatibility. Alguns pacotes legados que podem ser importantes e evitam problemas, tá? Depois clica em Done. Ele carrega ali novamente, tá bom? E aí a segunda coluna a gente finaliza. Na terceira coluna, a gente vai começar ali com a configuração do destino, né? Que é o do disco, nosso disco. Ele já aparece ali selecionado, o de 80 GB que a gente criou. E aí a gente vai formatar ele, tá? E ali embaixo muda de automático para custom, né? Storage configuration. Se você deixar automático, ele vai vir com as configurações padrões e pode vir alguma coisa errada, né? Então clique em custom e done, ele abre a tela de formatação. Seleciona ali Standard Partition e clica no mais. A primeira partição que a gente cria vai ser de swap, tá bom? E aí a gente vai colocar ali cerca de 5 GB, que tem que ser algo compatível com a sua memória RAM que foi configurada, né? No meu caso 4 GB, eu coloquei ele 5. O pessoal recomenda o dobro, mas como aqui é nível didático, vamos colocar só 5 mesmo. E já vai ser o suficiente, tá? E aí add mount point para ele poder criar essa partição. Depois disso a gente vai adicionar a partição de boot, tá? Clica no maisinho ali novamente, seleciona o barra boot. Vou colocar ali 5 GB também. Pode ser um pouco menos, tá? Não tem problema. A partição para boot da máquina, add mount point, ele seleciona ali, tá? E a gente modifica o file system para ext4, tá? E tem que ser standard partition, tá? Depois adiciona novamente mais uma partição. Agora a gente vai alocar tudo pro barra. Não vamos colocar nenhum espaço ali embaixo para ele pegar o resto que tem e adicionar, tá? Então vejo ali que ele pega os 70 GB. Aí ali a gente vai mudar para LVM, né? Ele já cria ali um volume group padrão e mudamos para ext4, ok? Vai ser a nossa configuração de disco. Bom, depois clica em Done, ele vai mostrar ali tudo que ele vai fazer. Aí Accept Changes, que ele já vai customizar todo o particionamento, tá? Bom, o cadamp ali a gente não mexe, deixa ali o padrão. Depois a gente pula para Network e Hostname, tá? Habilita ali já, para ele pegar um IP. Ele vai pegar o IP aqui da minha rede, onde estou conectado, tá? E ele em Configure, em General, marca o primeiro checkbox para ele conectar automaticamente toda vez que você ligar o servidor, né? Ele vai estar conectando ali ainda. E aqui eu tenho o nome da máquina, né? Um hostname. A gente vai alterar o hostname também para um hostname mais intuitivo, né? Para instalação. Então, pode clicar ali e alterar. Eu vou colocar um nome mais intuitivo, né? O L8 traço 19C, né? Oracle Linux 8. Vai ser para uma instalação do 19C. Aí clique em Apply que ele altera o nome ali do lado, igual ele fez ali, tá? E aí ele pegou o IP também já da máquina. Depois disso, clique em Done, que ele já vai ter feito essa configuração. Security Policy a gente não mexe, ok? Deixa o padrão mesmo. E aí depois é só clicar em Begin Installation para ele iniciar. Ele vai iniciar a instalação, tá bom?
E aí vamos acompanhar para ele finalizar. Quando ele finalizar, a gente continua. Bom, por fim ele mostra a tela do final, o Reboot System. Você clica em Reboot System para ele recarregar ali as configurações finais. Ele carrega algumas telas, fala que está carregando o Oracle Linux. E aí no fim ele pede ali a confirmação de licença. Você clica lá e marca o checkbox que você aceita, né, as licenças, e Done. E por fim, Finish Configuration, para ele finalizar a instalação. Tá? Isso significa que você finalizou a instalação e que agora você tem o Oracle Linux instalado. Ele carrega ali mais algumas coisas e abre a tela de login inicial. Ele já vem com aquele usuário Oracle que a gente criou, só que a gente vai logar ali como root, tá? Para logar como root, você clica ali em Not Listed e ele abre a tela para você colocar o usuário, que no caso vai ser root. Preenche lá como root, username, né, root, next, e aí coloca a senha que a gente criou, e aí sign in, para ele abrir ali o Oracle Linux depois de você finalizar a instalação. Bom, você logou e aí ele vem com a tela inicial do Oracle Linux, né? Uma tela mais bonitinha ali, com interface e tudo mais. A gente abre o terminal no Shell para ver a instalação, como é que ficou, tá? Ele abre ali pra gente. No primeiro login sempre tem essa tela aqui de Welcome, é só dar Next, né? Você pode selecionar ali a linguagem, depois o keyboard, de novo, se você quiser, né? Ele já vem por padrão selecionado, isso que a gente fez lá na instalação. Next, Next, Skip, e aí Start a usar o Linux, né? Então, com o Shell, aí ele abre esse Getting Started no final, pode fechar. É pra gente ver o nosso disco, né? Def-H ali, partição barra e tudo mais, e a release que a gente instalou, né? Então a gente tem um Oracle Linux 8.4 instalado com sucesso, tá, pessoal? Então é isso.